Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa das narrativas mais profundas que existem, a história de Ruth. O que parece ser só uma historinha de família é, na verdade, uma obra-prima sobre lealdade, providência divina e redenção, com consequências que, olha, mudaram o rumo de tudo. Vamos nessa? Para a gente entender o peso da história de Ruth, primeiro a gente precisa olhar o cenário, né? A história acontece nos dias em que os juízes julgavam. E que período, hein? Era uma época de anarquia social, de declínio espiritual em Israel, basicamente um caos. Não tinha um governo central e a nação vivia num ciclo vicioso de pecado e opressão. E olha, essa citação do livro de Juízes resume tudo perfeitamente. A bússola moral da nação estava completamente quebrada. E é nesse cenário de desintegração total que a nossa história surge, sabe? Quase como um oásis de integridade e esperança no meio do deserto. E isso nos leva à pergunta central que guia toda a narrativa. Será que, no meio de tanta bagunça, um único ato de lealdade, e uma lealdade radical, vinda de alguém que ninguém esperava, será que isso poderia mesmo redefinir o futuro de uma nação inteira? É o que a gente vai ver. Bom, a história já começa com uma ironia daquelas bem pesadas. Uma fome atinge Belém. E o nome Belém, em hebraico, Bethlehem, significa literalmente casa do pão. É isso mesmo, faltou pão na casa do pão. E por causa disso, uma família israelita, liderada por Elimeleque, foge para Moabe, uma terra pagã, tentando sobreviver. E aqui tem um detalhe fascinante. Os nomes nessa história não são por acaso, de jeito nenhum. Olha só, Elimeleque quer dizer, meu Deus é rei, mas a atitude dele parece mostrar que ele não confiava muito nesse rei. A esposa dele é Noemi, que significa doce, mas a vida dela vai se tornar bem amarga. E os filhos, Malom e Quilion, significam algo como doentio e definhando, um baita spoiler da tragédia que vem por aí. E, pois é, a tragédia anunciada acontece. Depois de 10 anos em Moabe, Elimeleque e os 2 filhos morrem. Pensa na situação da Noemi. Viúva, sem filhos e, naquela época, sem nenhuma proteção social ou econômica. Ela estava completamente sozinha e desamparada numa terra estrangeira. Ao voltar para Belém, a dor dela é tão, mas tão profunda que ela pede aos antigos vizinhos para não a chamarem mais de Noemi, a doce, mas sim de Mara, que significa amarga. Para ela, a sensação era de que Deus a tinha esvaziado por completo. Ela saiu de lá cheia, com uma família, e voltou sem nada. Mas é justamente nesse caminho de volta, nesse momento de dor, que a história tem uma virada crucial. Noemi libera suas 2 noras moabitas, Orfa e Ruth, para que elas voltem para as suas famílias. A decisão que elas tomam a seguir muda absolutamente tudo. Orfa decide voltar para casa, mas Ruth fica. A declaração de Ruth é uma das coisas mais radicais de toda a literatura antiga. Ela não está só prometendo lealdade à sogra. Ela está abandonando sua nação, sua cultura e seus deuses para abraçar o povo e o Deus de Israel, sem ter a menor garantia de que seria aceita. Esse gesto da Ruth é a definição perfeita de um conceito hebraico fundamental, Hesed. Não é só amor ou só bondade, é mais profundo. É um amor leal, um amor de aliança que cumpre seus compromissos, não importa o custo. A lealdade da Ruth é o puro Hesed em ação. De volta a Belém, Ruth não fica parada e vai à luta para sustentar a si mesma e a Noemi. Ela vai aos campos para respigar, que era basicamente coletar os grãos que os trabalhadores deixavam para trás, uma provisão da lei para os pobres. E é aqui que a providência divina começa a se manifestar de forma bem sutil. O texto diz que ela, por acaso, foi parar justo no campo de Boaz, um parente rico do seu falecido sogro. O que parece pura coincidência para os personagens é, na verdade, a mão invisível de Deus orquestrando cada passo, preparando o caminho para a redenção daquela família. E o Boaz se mostra um homem de um caráter incrível. Ele não só permite que Ruth colete os grãos, ele vai muito além. Ele a protege, oferece comida, água e ainda dá uma ordem por baixo dos panos para os seus trabalhadores deixarem cair mais grãos de propósito para ela. Ele também pratica um Hesed que vai muito, mas muito além do que a lei exigia. Toda essa bondade do Boaz acende uma luz para o papel que ele poderia ter como Goel, ou parente resgatador. Essa era uma figura jurídica super importante, responsável por manter a terra e a linhagem da família. Boaz se torna basicamente a única esperança de futuro para Noemi e Ruth.
A Noemi, percebendo essa oportunidade, bola um plano bem ousado. Ela instrui Ruth a ir até a era, o lugar onde se processava os grãos, à noite, onde Boaz estaria celebrando a colheita, para fazer um pedido muito formal e muito corajoso. É importante entender, o que Ruth faz não é um convite romântico, é um apelo legal. Pedir para ele estender a capa sobre ela era uma forma simbólica de pedir casamento e proteção, convidando Boaz a cumprir seu dever como Goel. Boaz, como um homem íntegro, concorda em ajudar, mas tem um obstáculo. Existe um parente ainda mais próximo, com o direito legal de resgatar. Então a questão toda precisa ser resolvida publicamente na porta da cidade, que era o tribunal da época. E é aí que o clímax legal se desenrola. Boaz apresenta o caso ao outro parente na frente de 10 testemunhas. No começo, o homem concorda em comprar a terra de Noemi. Mas aí Boaz adiciona a condição. Quem resgata a terra também precisa se casar com Ruth para preservar a linhagem da família. E aqui a gente vê o contraste de forma muito clara. O parente anônimo, motivado só pelo lucro, pula fora na hora, dizendo que não queria prejudicar sua própria herança. Já o Boaz, motivado pelo hesed e pela honra, aceita o custo e assume a responsabilidade de redimir tanto a terra quanto a família. E com isso, a redenção é completa. Boaz se casa com Ruth, e esse ato de lealdade mútua gera um resultado que, sinceramente, ninguém ali poderia ter previsto. A transformação é total. Noemi, a mulher amarga e vazia, agora segura um neto no colo, o pequeno Obedê. Sua alegria é restaurada e seu futuro, que parecia extinto, agora está garantido. Ela foi do vazio absoluto para a plenitude. Mas a história não para por aí. A genealogia no final revela o verdadeiro alcance disso tudo. Obed, o filho de Ruth e Boaz, se torna pai de Jessé. E Jessé, por sua vez, se torna o pai de Davi, o maior rei de Israel. Pensa só no que isso significa. Ruth, a moabita, uma estrangeira de uma nação historicamente inimiga, é inserida bem no meio da linhagem real de Israel, a mesma linhagem que, séculos depois, levaria ao Messias. É uma demonstração poderosa de que o plano de Deus inclui todo mundo, não importa a origem. E assim, a gente volta à nossa pergunta inicial. A história de Ruth nos mostra que atos de lealdade e bondade, de hesed, mesmo que pareçam pequenos, podem ser usados pela providência silenciosa de Deus para realizar propósitos gigantescos, transformando o vazio em um legado eterno e reescrevendo o futuro de maneiras que a gente nunca conseguiria imaginar.